Segundo a Prefeitura de São Paulo, atualmente mais de 30 mil pessoas vivem em situação de rua aqui na capital paulista. Um aumento de 31% em 2 anos. Você sabe o que isso significa? Que a quantidade de pessoas que não têm onde morar em São Paulo já é maior que a de habitantes da maioria das cidades do estado inteiro. Vamos conversar com a gerente de jornalismo aqui da nossa TV Gazeta, Valesca Quintela, que está produzindo uma série de reportagens chamada Diário das Ruas. E 2 mulheres que viveram nas ruas desde a infância e adolescência, a Dilma e a Nathalie, que vão contar pra gente as suas experiências. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu não te conhecia, né? Apesar de trabalharmos na mesma... apesar de trabalharmos na mesma emissora... Eu te conheço muito, mas pessoalmente não. Seja muito bem-vinda, Valesca. Quem é a Dilma? Quem é? Eu sou a Dilma. Seja muito bem-vinda. Nathalie, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar ouvindo as meninas. Pode ser? Vocês não estão mais em situação de rua? Não. Parabéns. Eu nunca estive em situação de rua. A Dilma. Eu tinha onde morar, né? Mas sempre estava na rua porque eu estava sempre usando droga, então eu estava sempre procurando, trabalhando, mas sempre procurando. Então eu sempre estava na rua. Mas eu morava na época em uma pensão e morava só com a minha filha. Mas a rua, eu passava a noite inteira na rua e às vezes o dia em casa dormindo, mas às vezes a parte da manhã, porque a parte da tarde eu tinha que dormir, tinha que trabalhar. Então a maioria do tempo eu estava na rua. E como você conseguiu sair, mudar a situação? Com força de vontade, de ver os meus netos chegando ao mundo, nascendo, crescendo, e a minha filha, no caso, também teve lúpus na época, que ainda tem, né? Que não é uma doença que não sara. Aí ela acabou tendo e eu tive que dar uma força para ela. Então eu escolhi estar do lado dela e parar com as drogas. E aí foi passando o tempo e a gente vai vendo que tem que parar, que a gente não nasceu usando, a gente não nasceu para viver nessa situação. Sim, mas é que é muito difícil parar, né? É muito difícil, mas é possível. É possível, basta querer, sentir vontade, desejo mesmo, pôr a mão na frente, a Deus na frente, na verdade, e vamos seguir em frente que nós conseguimos. A gente consegue, é difícil, mas é possível. A Nathalie é zeladora de escola? Isso, sou zeladora de escola. Você mora na escola ou não? Moro na escola. Sozinha, Nathalie? Não, com os meus 4 filhos e meu marido, né? Que é professor de geografia. Nessa mesma escola? Não, em outra escola. Outra escola. Isso. Tá. E você nunca viveu em situação de rua? Não. Na verdade, foi meu ex-marido, né? Que casamos e tivemos 5 filhos. Só que ele morava na rua, ele ficava na rua devido à dependência química. Também. Dependência química. Então você ficava em casa? Ficava em casa. Muitas das vezes ia atrás dele, buscar ele. Ai, que dor. Nathalie. Sim, ia na rua atrás e voltava. Mas é aquela coisa, ele sempre estava na rua. Difícil. Ele continua em situação de rua, Nathalie? Não, hoje não. Que bom. Hoje ele está estabilizado, graças a Deus. Tem a sua vida, mora lá em Brasília e a vida que segue, né? Então, Valesca, são histórias com, a gente pode dizer assim, com um final inspirador, com um final feliz, com um final diferente do que normalmente a gente escuta. Eu já entrevistei um ex-morador de rua e ele diz assim que é muito fácil ir para a rua e extremamente difícil sair. Exatamente. Mas a ideia da série é essa, é mostrar que... Porque é uma realidade muito vista e pouco compreendida, né? A ideia de desdobrar numa série de reportagens veio a partir do podcast também, aqui do Jornal da Gazeta, que chama Miséria e Solidariedade na pandemia. Porque nós tivemos, como você falou no início, na abertura, um aumento de 30% de pessoas em situação de rua só na capital paulista. A gente tem outras cidades. Né? É visível esse aumento. Porque a pandemia, ela intensificou os extremos, né? Quem era mais pobre ficou mais pobre, quem era rico ficou mais rico e a classe média mais estagnada. Então essa realidade é muito visível, mas assim, é uma coisa que eu sempre digo que o contrário
da empatia é a apatia. Você de tanto ver, você acaba achando normal, mas não é normal. Você vê tantas pessoas em situação de rua, em necessidade. Você invisibiliza, né? Exato. Fecha o E a vidro, ideia liga o ar. do podcast, esse já está no ar, né? Nas principais plataformas de áudio, no site da TV Gazeta também. Eu ouvi vários moradores em situação de rua que infelizmente não tiveram a mesma sorte que as meninas, que também não é uma questão de sorte, como elas disseram, é de determinação e de apoio, de alguém enxergá-los além do... enxergar o lado humano mesmo, né? Ô, Valesca, em geral, mais homens ou mais mulheres conseguem sair da situação de rua? Você tem essa informação? Conseguem sair, não sei, eu sei que hoje o perfil são mais homens, sempre foi, né? A concentração de moradores de rua é sempre mais o público masculino. Nas ruas? Nas ruas, isso. E tem muitas mulheres também, e o perfil também mudou por causa da pandemia. Como é que tá? Hoje a gente tem muitas famílias, porque estar na rua não necessariamente significa que a pessoa mora ali o tempo inteiro, né? Por isso que a gente diz também em situação, porque não é uma condição permanente, pelo menos é o que se espera, é uma condição temporária. Transitória, exatamente. Então, algumas famílias, com a perda da renda, com o desemprego, com a inflação, elas conseguiram manter ali o seu barraquinho, o seu lugar mais humilde, mas elas buscam alimentação na rua, elas buscam um meio de sobrevivência. Vende bala, vende, né, doce, chiclete, água, o que dá. Né? E buscam alimentação nos centros de apoio, né? E tem toda uma dinâmica das ruas. Quantos episódios que é isso que eu quero gravaram? mostrar. Olha, a série, o podcast está pronto. Quem quiser ter uma ideia dessa dimensão, é só acessar. A gente fez entrevistas com o padre Júlio Lancelotti, que é referência, né, nesse assunto de acolhida aos mais necessitados. Ouvimos a realidade de muitos moradores nessa situação. Ouvimos o pessoal da Rede Nossa São Paulo, porque veja, Regina, esse número de 30% do aumento é um número segundo a prefeitura, que ela fez um levantamento com base nos cadastros oficiais, mas tem a Rede Nossa São Paulo que foi a campo e conseguiu fazer um levantamento, eu acredito, mais fiel até, e diz que é um universo de 60 mil pessoas. Então essa estatística é maior, o número é maior. Sim, por causa da subnotificação, porque a prefeitura ela leva em consideração mais os serviços essenciais que a pessoa procura voluntariamente. Um morador em situação que precisa, por exemplo, passar a noite num abrigo, ele tem que fazer um cadastro, né? Que precisa de um atendimento social, precisa. Então é um compilado dessas informações. A Rede Nossa São Paulo vai a campo e faz, então, uma coisa mais detalhada, eu acredito. O podcast já está todo disponibilizado. Sim, E as reportagens a gente pode acompanhar no Jornal da Gazeta. Exatamente. Eu estou ainda na fase de coleta, né? Ouvindo, né? Que nem com as meninas. Por isso, porque eu acho que o assunto é tão delicado e é uma coisa que é tão visível e, por outro lado, é tão invisível que precisa ser mostrado. Então, eu acolhi esse projeto com meu coração, assim, porque eu acho que a gente precisa mostrar e dizer que não é normal tantas pessoas passarem necessidade na nossa frente. E é uma carência não só material, né? Porque é muito difícil passar a noite na rua, ter acesso à alimentação. Não ter água. Não ter água potável é um drama. É um drama. Mas, Regina, a pessoa, muitas vezes ela está carente de uma escuta, de ser ouvida, de não carregar esse peso de ser invisível. E é esse olhar humano que eu quero trazer para a série. Muito legal, Valesca. Eu acompanhei um dia na Cracolândia com essas duas. Essas meninas são duas guerreiras. Ela canta na distribuição de marmitas na Cracolândia, em plena Cracolândia, a nova agora, né? Na Praça Princesa Isabel. Então elas ajudam ali. Vocês saíram da condição. Você não, mas a Dilma saiu da situação de condição de morador, de situação de rua, de usuária, mas você continua lá estendendo a mão para quem precisa. Ajudando aqueles que continuaram lá. Nossa, que força, hein, menina? Não é? E você canta? Isso. A gente leva a esperança, a gente leva o amor através da música, né? Ela viu, as pessoas elas ficam encantadas. E assim, é muito prazeroso você poder ajudar as pessoas, é maravilhoso. É surreal. É extremamente uma experiência mesmo. Assim
A gente tem imagens do dia que eu ajudei na distribuição e dela cantando. Diga, Nathalie, é assim, quem vê, entende. Sim, é muito emocionante e assim, é muito gratificante pra gente, porque você vê pessoas ali que saem através da música. Eu tenho testemunho de um homem que estava na fila e ele ouviu a música e ele pegou as coisas dele e foi embora. Você está brincando, Nathalie. Ele olha o clique que a música deu. O raciocínio dele caiu na hora. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente falou, pega suas malas e vai embora. E ele foi. E ele foi. Então isso é muito gratificante. As pessoas acham que não, né? Ah, o seu trabalho ali não vale de nada, porque eu já ouvi isso. É mesmo? O que você está fazendo ali não serve para nada. Eu já ouvi isso. Mas quem está ali dentro, participando, acompanhando é totalmente diferente. Você entra lá para dar alguma coisa e você sai recebendo. É maravilhoso. E tem uma frase que eu ouvi uma vez que é assim, a pessoa que está em situação de rua, muitas vezes não nasceu naquela situação, ela tem uma história, ela tem um passado, ela tem sonhos, ela tem projetos, né? E que precisam ser retomados de alguma maneira. Sim, o pastor Carlos Arnóbio, ele era morador de rua e há 16 anos ele está lá está nesse projeto, que é a Igreja Sem Paredes, e ele está lá batalhando, já tirou muitas pessoas da rua e é maravilhoso esse projeto. A gente tem imagem de você cantando. Bora ver? Bora! Ah, que legal! Nathalie cantando, vamos ver. Quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter união. Pega o homem sem Deus e derruba no chão. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Nathalie, é na raça, amiga. É na raça. É na raça e na fé. Sim, e é eles que pedem as músicas. E você canta profissionalmente também ou não? Desculpa te interromper. Sim, eu canto na igreja, né? Tenho CD gravado, tudo. E a gente vai fazendo trabalho. Sim. Você ia falar alguma coisa que eu te interrompi, me desculpa. Não, eles que pedem as músicas, eles que pedem os louvores. E a gente faz ali, na hora, a gente faz um show maravilhoso. E acho que deve ter também muito da sua vivência. Sim. Né? Muito da sua experiência, da sua intuição, do seu sentimento ali. Sim. Sim, a gente coloca tudo ali, né? Porque a gente, como nós estamos ali, você olha para aquelas pessoas assim, tem gente que não dá nada. Mas se um dali sair, já é gratificante. Já é uma vitória. Agora, Nathalie, você viveu 5 anos com uma pessoa que... Não, 17. Eram 5 filhos? 5 Fiz confusão com 17 anos. Sim. Durante todo esse período, ele frequentava as ruas? Ele frequentava e voltava. Como é que você deu conta? É difícil, muito difícil. Ele trabalhava, ele tinha o sustento dele, trabalhava para o vício, né? E a gente padecia, a gente passava muita necessidade, porque a pessoa, ela dependente química, ela não vai querer mais nada. Ela vai trabalhar, tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, mas ele trabalhava para o vício, para sustentar o vício. E tinha a minha sogra, né, que ficava comigo, que é a avó dos meus filhos, e ela que foi a minha ajuda ali, ela que foi o meu braço forte, que é a Luzia. E ela que foi meu braço forte ali, ela me ajudando, a igreja também ajudando, né? Então ele teve a sorte de ter 2 mulheres fortes. Ele tem uma sorte tremenda de ter uma mãe daquela. E uma ex-mulher, ex-esposa, não é? Porque a mãe dele até hoje, guerreira, trabalha. Natália, e você sustentava a casa sozinha? Praticamente, né? Aí o que eu falei, tinha ajuda da minha sogra também.
Mas não é fácil você trabalhar. Eu morei em Goianésia por, acho que uns 4 anos. O que é Goianésia? É o interior de Goiás. E lá eu trabalhava em 3 serviços. Eu era mais que o pai do Cris, né? Porque o pai do Cris tinha 2 serviços, eu tinha 3. Então a gente tinha que Se desdobrar para cuidar das crianças. Se arrepende de alguma coisa? Me arrepender é complicado, né? Porque se eu voltasse no tempo hoje, o que você faria? O que eu faria? Eu ia procurar mais, sabe? Me estruturar mais. Ter uma estrutura, assim, financeira melhor. Mas se arrepender dos filhos, de nada eu me arrependo. E também é muito fácil, né, Valesca, com a experiência de hoje, olhar para trás e... Porque a gente só chegou onde chegou porque passamos pelo que passamos. Sim. Né? Ô, Dilma, você está com quantos netos hoje? 3 netos. Ai, Inclusive, a mais nova está fazendo 2 anos hoje. Ai, que alegria! Fazendo um aninho hoje. Que alegria. Tem 3 netos. Tem 2 aqui e 1 no Maranhão. O meu filho mais velho mora lá. E o que te motivou a sair das ruas foi a família? Família. E o que te empurrou para a rua? Bom, desde novinha eu já tive o que mais acontece nas famílias, que é a falta de estrutura familiar. Quando novinha eu já fui jogada para um lado, para outro. A minha mãe já me deu para uma pessoa, que já me deu para outra pessoa, que já me deu para outra pessoa. Então você não tinha uma casa sua? Não, e quando eu fui crescendo, a minha tendência era o escape era droga. Então eu comecei fumando maconha. Então a turminha que mais me abrigava era aquela turminha da cachaça, da droga. Então ali eu me sentia bem, porque na verdade eu tive um alto grau de rejeição, então eu tinha um complexo de inferioridade. Fui crescendo eu fui crescendo e junto comigo foi crescendo esse sentimento de complexo de inferioridade. Então o que acontece? O que me acolhia era a turminha do mal, a turminha da cachaça, a turminha das drogas. Então a tendência era para lá que eu vou. Para lá que eu vou. Então foi isso. Então começou com maconha, aí foi indo cada vez piorando. E o final mesmo foi a pedra, que foi quando eu disse, não quero mais isso para mim, porque eu nasci, na época eu estava com 40 anos, eu disse, gente, eu tô ficando velha, as rugas estão aparecendo. Os meus netos, minha filha na época estudava e trabalhava, e ela deixava o nenê comigo, o nenê com 1 ano, 9 meses, e aí o que acontecia? Eu ali naquela fissura de usar droga, o nenê querendo colo, querendo atenção, chorando, e eu na fissura de usar droga. Eu acho que muitas das vezes acontece das pessoas maltratar, dos usuários maltratar os filhos, é por essa sensação de que a criança quer atenção, a criança está chorando com fome, com sede, mas você só quer droga. E naquilo ali, na fissura, às vezes, de repente, você dá um tapa que não sente nem o tapa que você dá na criança. Porque sua cabeça está em outra, né? Isso, sua cabeça está focada em outra. Na droga. E quando eu vi isso, aquela fissura de usar droga e os meus netos, minha filha precisando de mim, foi um ponto de que me deu aquela força para poder parar de usar droga. E você conseguiu parar sozinha, Dilma? Eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja sozinha e eu acho que eu não conseguiria. Não conseguiria. E tem pessoas que falam que conseguem sozinha, mas quando ela tiver um nervoso, um estresse, uma raiva, ela acaba voltando. Uma decepção acaba voltando. Eu tenho 9 anos que eu parei. Parabéns. E graças a Deus não usei mais e vou lá para aquele meio, sinto o cheiro, o óleo, tudo, mas não consigo mais, não sinto vontade. E essa turminha que te acolhia e tal, não sei o quê, onde eles estão? Não tenho mais encontros. Alguns hoje em dia são policiais, outros estudaram para ser enfermeiro, outros médicos. Então muitos saíram? Muitos saíram. E alguns morreram, né? Muitos não tiveram chance. A maioria morreu, porque não tiveram a mesma chance, não tiveram força. Hoje em dia também tenho pessoas que eu convivo, as que eu convivi na época, que eu vejo na mesma situação que estava. Eu tento falar que é possível, a pessoa até tem vontade, mas chega de não consigo, não é fácil. Passam 1 semana, 2 semanas. É uma decisão interna que tem que ser muito firme, né? E ali limpo, mas aí acaba voltando, usando. Eu já tive, normalmente, eu tenho amigas que estão lá no fluxo que eu levo para minha casa. Eu levo,
Tem pessoas que acham até que eu não tenho juízo, né? Mas eu tenho a esperança de que se eu sair, a pessoa Mas esse consegue morador de rua, o também. Sebastião, que eu entrevistei, ele falou, eu entrevistei ele na minha casa. E ele falou, então, quando a gente está na rua, muita gente vai e visita a gente e tal, mas ninguém leva a gente para dentro das próprias casas. E isso faz muita diferença, entrar numa casa, ver coisas assim. E é isso, o que a Valesca falou, a gente não se dá conta, né? Vai ficando tudo invisível, você vai levando, vai levando, vai levando. Sim. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês em vir aqui, parabéns. Obrigada. É sempre um orgulho receber mulheres fortes, vencedoras e guerreiras. E Valesca, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Vai ser uma série que seguramente vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu espero que sim. A gente não tem ainda uma definição de quantos episódios, porque ela vai se construindo, né? Que nem, por exemplo, orgânico, né? Sim, quando eu fui na Cracolândia, eu não imaginei como seria a experiência. Então eu acho que é uma... Como é que foi para você? Foi. Eu acho que todo mundo devia passar por essa experiência, porque eu acho que é um choque de humanidade para acordar a sua humanidade que está adormecida. Porque até o jornalista, não estou dizendo que é fazendo uma meia-culpa aqui, todo mundo, por lidar muito com essa realidade, você meio que se anestesia. E não, são pessoas, é muito emocionante você olhar nos olhos de uma pessoa. O que mais me emocionou e ouvir delas, olha, eu ouvi um boa noite, obrigada, entendeu? Boa noite. Que a gente acha que está do lado de lá do vidro, do lado de lá do muro, mas está todo mundo junto. É o que o padre Júlio fala, que não existe uma solução só para um problema tão heterogêneo como esse, né? Mas que a solução é a proximidade, é você perguntar para o outro o que ele precisa e a partir dali buscar uma solução. O Instagram da Dilma e da Nathalie é esse, @igreja sem paredes. _oficial. Isso. É o do projeto. Esse é o projeto que faz a distribuição da alimentação. Então, é Igreja Sem Paredes, _oficial. Vocês querem dar o Instagram de vocês, pessoal? Fica à vontade. Meu Instagram é Nathalie Viana. Nathalie Viana. Com 2 N's. O Viana, claro, isso. Né? Nathalie Viana com 2 N's. Dilma, você quer dar o seu? O meu é Oficial Nova Essência. Oficial Nova Essência. Tá. E o da Valesca Quintela, que é gerente de jornalismo aqui da nossa Gazeta, está produzindo a série Diário das Ruas para o Jornal Gazeta, que você pode acompanhar aqui na nossa emissora, é @Jornal da Gazeta. E o seu, você quer dar, Valesca? O meu tem mais, o foco é mais pro jornal mesmo. Tá. Eu quero que as pessoas assistam a série e que tenham essa visão diferenciada de humanidade. Então, @Jornal da Gazeta. Lembrando que o Jornal da Gazeta vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da noite, aqui na nossa TV Gazeta. Vocês tiraram foto para o nosso programa? Não? Vamos tirar, né? Não, tem que tirar. E marcar o Instagram das meninas e tal, que eu tenho certeza que muita gente vai querer saber mais sobre o projeto. Sim. Vai num lugar bem bonito, faz uma foto bem bonita. Obrigada por terem vindo, viu? Desculpa a falta de tempo. Não, que isso. Valesca, parabéns. Obrigada, essa nossa profissão é transformadora. Eu acho. É transformadora, assim, e a gente entende que assim, o que a gente pode fazer é isso, perto do que precisa ser feito. E o que não é visto, não é lembrado e não é resolvido. Exatamente. Valesca, parabéns. Viu? Obrigada.